Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo João Rafael, eu sou advogado aqui no estado de São Paulo e eu estou bastante feliz. Nós temos a marca de 300 inscritos, então segue mais um vídeo para vocês. Gravarei hoje sobre alienação parental. É o vídeo que a gente tem mais visualização no canal, então é o vídeo mais procurado e por isso acredito que ali estejam as principais dúvidas. E o objetivo desse vídeo hoje é falar para vocês como que a atuação de um advogado transforma a vida de todos os envolvidos e isso é muito importante. Quanto mais rápido for feito, melhor para todos os envolvidos. Para contar para vocês como que a alienação parental é detectada na prática, como que isso transforma, nada melhor do que a gente falar de um caso concreto, um caso que eu tive no escritório. Eu vou tentar resumir a história para vocês para demonstrar esses pontos que eu comentei agora, tá bom? Então, vamos lá. O caso que aconteceu recente no nosso escritório tratava-se de um pai que foi bloqueado, ele era separado, evidentemente, da mãe, e ele tem um filho com ela, e essa criança já tem, salvo engano, 8 anos. E esse pai, a partir de um determinado momento, de alguns meses, ele foi bloqueado. A mãe bloqueou todos os contatos do pai com o filho. Então o pai não conseguia falar com a mãe, não conseguia falar com o filho, e isso impediu que ele pudesse exercer a paternidade, que ele pudesse ter contato, que ele pudesse visitar, enfim, ele era totalmente bloqueado. Nesse caso específico, pessoal, existia um acordo. Teve uma ação prévia há alguns anos atrás, quando o casal se separou, e nesse acordo ficou determinado o de praxe, tá? Ficou determinada a guarda compartilhada e que o pai visitaria a criança aos finais de semana alternados, pegando na sexta e devolvendo no domingo. Ocorre que a mãe, por algum motivo, resolveu bloquear o pai, sendo que o pai, por todas as provas que a gente tem no processo, não praticou nenhum ato, não fez nada que pudesse levar a esse desfecho, e a mãe também não entrou com nenhuma ação, nada, ela simplesmente bloqueou o contato. Pois bem, pessoal, o pai contou que nessa primeira ação ele se sentiu desassistido, tá aí já o primeiro ponto do processo. Por quê? Ele disse que ele não teve voz na audiência, que ele foi tratado como o culpado de tudo, que outros pontos que nada tinham a ver com a separação foram levados, e ele até foi tratado por todos de forma bastante ríspida na audiência e, segundo ele, nada foi feito em favor dele por quem o assistia naquela oportunidade. Então, na minha opinião, já está aí a importância de você ter um bom advogado para que, nesse momento, não seja tratado de forma ruim na audiência. Todas as partes têm que ser tratadas com dignidade na audiência. Mas, bom, esse é o primeiro ponto, mas não vem muito ao caso. O que interessa pra gente nesse vídeo é falarmos sobre esse ato de bloquear o contato do pai. Ele não pode exercer a paternidade, ele não pode exercer a guarda compartilhada, como foi determinada na audiência, não pode dar amor, carinho, e isso causa um abalo para ele também. Então, quando ele me procurou, eu imediatamente disse para ele que estava totalmente errado, a mãe não pode fazer isso. Eu sempre faço essa observação, pessoal, que nesse caso específico, a mãe bloqueou o contato. Mas se fosse ao contrário, né, se o pai tivesse a guarda bloqueada, também estaria errado, tá? Então não importa muito se é o pai ou se é a mãe, importa que nenhum dos dois pode praticar isso, porque isso configura alienação parental. Então, retornando ao caso, eu disse imediatamente para ele que estava errado e que nós teríamos que entrar com uma ação judicial para restabelecer imediatamente as visitas que haviam sido determinadas e para apurar a alienação parental. Por quê? Por mais que as partes tenham certeza de que a alienação parental está praticada, o juiz ele não conhece nenhuma das partes. Então precisa ser apurado no processo. Não adianta falar, mas é alienação. Precisa ser provado. Depende de provas. Então, nesse caso específico, nós entramos com uma ação para que ele pudesse retomar as visitas imediatamente via liminar, sob pena de busca e apreensão da criança,
Porque a busca e apreensão, eu tenho um vídeo gravado já aqui no canal, alguns vídeos sobre busca e apreensão, ela é bastante traumática. Então eu optei inicialmente de uma ação de obrigação de fazer contra a mãe, né, que é o nome técnico da ação, para que ela entregasse o menor de acordo com a sentença que já existia. E se ela não entregasse, imediatamente aquele mandado que estava sendo cumprido pelo oficial poderia tornar-se busca e apreensão, inclusive com reforço policial. Então nós entramos com ação pedindo liminar para que o juiz determinasse, né, que a mãe entregasse a criança para o oficial de justiça, e pedimos para que fosse apurado, fossem determinadas provas, perícias na verdade, para comprovar a alienação parental. E quais são essas perícias? Primeira perícia, na verdade não é bem tecnicamente uma perícia, mas é um laudo do assistente social. Então o juiz tem o assistente social de sua confiança, que ele determina que faça uma visita na casa da mãe e uma visita também na casa do pai, para que ele dê, de acordo com aquela visita, onde ele vai dentro da casa, ele conversa e ele dá um laudo de um assistente social para saber como que é a casa, se a casa é organizada, se a casa é desorganizada, se a criança, no momento que ele está ali, como é que a criança se comporta, e ele dá esse laudo para o juiz de acordo com a opinião dele. Além disso, eu pedi também um laudo do psicólogo. Então, o psicólogo de confiança do juiz, ele intima as partes a comparecerem numa data determinada para uma consulta com ele, e ele vai perguntar como um psicólogo e vai dar um laudo para falar como foi o atendimento dele com a mãe, como foi o atendimento com a criança e eventualmente até com o padrasto. Então, retomando o desfecho do caso, nós conseguimos a liminar e foram determinadas essas provas para que fossem realizadas. E o ponto importante que eu mencionei no começo do vídeo, como muda tudo, a criança relatou para o pai e para a madrasta que depois da nossa ação, o padrasto não bateu mais nela, porque eventualmente ele tenha ficado com medo, e inclusive eles têm esse padrasto com a mãe, eles têm outros filhos, e a criança disse que em relação às outras crianças nada mudou. Então isso não foi relatado para mim, foi relatado para a madrasta, mas fica aí o alerta de que uma ação que visava somente retomar a criança, porque a gente não sabia em relação a essas agressões, né? A gente não sabia disso. Essa ação para pegar a criança foi capaz de, inclusive, beneficiar a criança em relação a essas agressões, de forma que o padrasto nunca mais, não sei, a gente não aprofundou isso, né? Que foi opção das partes, mas eventualmente um puxão de orelha, não sei quais agressões foram, mas isso acabou, cessou. Então eu considerei que a nossa ação ali, ela ultrapassou o objetivo dela, ela foi além dos nossos objetivos iniciais, que era retomar o contato do pai, para que o pai pudesse auxiliar a criança, inclusive na escola, pudesse dar amor, carinho, enfim, exercer a paternidade. E tudo isso, pessoal, quando o oficial de justiça, retomando um pouquinho, quando o oficial de justiça foi à casa buscar a criança, que a gente conseguiu eliminar, eu acompanhei essa diligência do oficial de justiça. Porque o advogado, ele precisa ser ativo também, pessoal, na minha visão, né? Na minha condução, eu preciso estar lá, porque o oficial de justiça vai cumprir a ordem que a gente tanto quis. Inclusive foi super rápida, felizmente, a gente conseguiu em 2 dias, 3 dias a gente conseguiu. Eu sei que tem fóruns que demoram muito mais, mas esse foi o caso em específico. Presencialmente lá, o oficial de justiça apresentou lá a ordem do juiz, a criança estava presente, demorou um pouquinho, a criança fez lá uma rápida malinha e apareceu no portão. Para quem que o oficial de justiça ia entregar essa criança, se eu não estivesse lá? E se eventualmente só o pai fosse acompanhar, mas desse algum problema lá? Então, na minha visão, o advogado tem que estar presente, ele tem que despachar com o juiz, ele tem que ir lá, se conseguiu eliminar, se for possível, cumprir essa liminar presencialmente, porque o advogado ele precisa estar junto ali, ele precisa realmente entender quais são o problema e participar daquilo, né, efetivamente, porque a parte
muitas vezes nunca entrou com uma ação, nunca esteve na justiça. Então ela não sabe quais são os trâmites, não sabe se demora, se o oficial, como que ele vem, se ele vem na hora, se não tem. Então o advogado tem que estar presente em tudo, ele tem que participar em tudo, tem que ter skin the game, como o pessoal tem falado muito hoje, né? Pele em risco, tem que estar lá junto, tem que dar tapa, tem que dar a cara a tapa, né? Como se diz também, tem que estar junto ali para tudo fluir mais rápido, tudo fluir melhor. Então, essa foi a rápida história para vocês verem como é importante um advogado, um advogado bom, vocês precisam contratar, e um advogado ativo para que tudo transcorra da melhor maneira possível, a melhor estratégia seja apresentada, todas as provas, sejam pedidos os laudos, para que o pai possa retomar, retomar o poder, né, de exercer a paternidade e, de acordo com as provas que forem produzidas, ser confirmada a alienação parental e a mãe, nesse caso da alienação parental, ou perder a guarda, e a guarda ser revertida em favor do pai, ou os dias de visita aumentarem em favor do pai e falar, olha, eu fiquei 3, 2, sei lá quantos meses sem ver meu filho, impedido pela mãe por um ato de alienação parental. Então, como recompensa, se é que podemos dizer assim, para minimizar o dano, eu vou aumentar as visitas, o direito de convivência. Ao invés do pai visitar apenas em finais de semanas alternados, ele vai agora visitar também durante 2 dias da semana ou todo final de semana, justamente para reparar o dano que a outra parte causou. Ou ainda, como prevê a lei de alienação parental, ser aplicada uma multa para a mãe. Porque a mãe, né, voltando a dizer, nesse caso é só um exemplo, mas pode ser para o pai. Quem pratica alienação parental está sujeito a perder a guarda, está sujeito a aumentar os dias de convivência para o outro, para o ofendido, vamos dizer, ou pagar uma multa processual. Então, esse é o vídeo da alienação parental. Eu procuro trazer um caso prático para todo mundo que tiver dúvida poder sentir que está esclarecida a dúvida ou conseguir encontrar a resposta para o caso concreto. E comentem, pessoal, se vocês estão com dificuldade. Eu peço apenas que não tragam casos práticos, não tragam o caso de vocês, que eu não posso, pelo código de ética da OAB, e eu concordo com isso, tá, pessoal? Não estou defendendo nada, mas eu concordo porque eu entendo muito que cada caso é um caso. Não existe uma fórmula exata para todos os casos. Depende de várias circunstâncias para você ter uma melhor estratégia. Nesse caso específico, a melhor estratégia foi uma ação de obrigação de fazer, mas eventualmente, num outro caso, pode ser um boletim de ocorrência imediatamente. Então, não adianta, em casos práticos, nós tentarmos, né, com o descritivo da dúvida, eu dar um veredito, porque não é impossível. Precisa contratar um bom advogado para que analise o caso como um todo e dê a correta orientação para vocês. Tá bom, pessoal? Deixem as dúvidas que vocês têm relacionadas à lei de alienação parental, relacionadas a casos de jurisprudência. Deixem os seus comentários, comentem no vídeo, que eu fico muito feliz e tento responder a todos de forma mais rápida possível, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!